Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui. Não. Bom dia, amore, bom dia. Sejam bem-vindos. Estou fuçando aqui em algumas coisas que eu preciso. Eu quero tirar aquele adesivo dali, gente. Só um minutinho. Aqui, ocultar. Tirei. Demorou um pouquinho, mas abri. Obrigada, amore. Muito obrigado, um elogio. Bom dia, Cris. Um elogio logo cedinho, tudo de bom. Hoje eu estou começando um pouco atrasado, mas na verdade tudo está acontecendo na hora que está. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo, tá? Tudo está acontecendo na hora que está acontecendo, que é para ser. Me lembrei de uma coisa, gente. Eu tava pensando agora de manhã cedo. Obrigado. Roberto, mas eu já tenho um príncipe, homem. Já tenho um príncipe. Pensei o trem e me esqueci, gente. Que loucura. Esqueci o que eu ia anotar. Roberto, você me distraiu, cara. Tava aqui pensando que uma coisa que eu me lembrei que eu tinha que anotar, agora esqueci, homem. Fui te responder e esqueci o que era. Que coisa séria. Depois eu volto aqui, depois eu lembro. Pois então. Dá risada, né? Gente, eu tava aqui, pensei numa coisa. Aí eu pensei, vou precisar anotar isso. Fui anotar, peguei o papel pra anotar, o Roberto me faz um comentário, eu fui responder, esqueci o que eu ia anotar. É isso aí, Roberto, sextou. Pois então, gente, nós estamos prestes a começar nossas férias. E aí eu tô anotando tudo que eu preciso fazer, gente, pra não esquecer de nada, entende? As coisas que volta e meia tu esquece dos trem, né? Sobre o horário. Estava pensando hoje de manhã cedo, acordei e eu falei na última live que eu vou começar a live às 9 da manhã, né? Não. Me veio o insight hoje para começar as lives às 7 e 7 da manhã. Então, a partir de segunda-feira, as lives são às 7 e 7 da manhã, tá? E aí nós vamos fazer o livro, A Lei da Atração, que hoje eu não trouxe, que foi em casa, que a mochila de estudo ficou em casa. O livro da Lei da Atração, onde eu vou trazer os exercícios que se ensina lá naquele livro, pra gente praticar, tá? E os exercícios são muito bons. Eu tenho feito alguns e eu tenho visto, assim, bastante resultado nas coisas que eu tenho feito do livro, tá? Então vai ter bastante insight lá, bastante coisa legal pra gente aprender. Ele é uma continuação do livro da Rhonda Byrne, que fala sobre o segredo, né, da Lei da Atração. Só que nesse livro, o cara, que eu esqueci o nome do escritor, ele traz só os exercícios, só a maneira de você praticar o que a Rhonda ensina no livro do segredo, que é o mesmo do filme do segredo, quem já assistiu esse filme, tá? Porque tem o filme e tem o livro. E aí esse livro dele ensina só os exercícios que você aprende lá na Lei da Atração, tá? Fala assim, mas você fala de espiritualidade, mentor espiritual, e aí você falando de lei da atração. Sim, a lei da atração é uma lei divina. Ela existe. É uma lei divina para nós realizarmos coisas, nós cocriarmos coisas em nossa vida. E só conseguimos realizar com muito mais facilidade quando a gente limpa a negatividade que habita em nós. Bom dia, Júlia, seja bem-vinda, tá, amada? Quando nós tiramos a negatividade que existe em nós, que é a ira, a raiva, a mágoa, o ressentimento, o julgamento, a fofoca, a crítica. Quando nós tiramos essas coisas negativas do nosso campo, do nosso corpinho emocional, a gente tem acesso livre
ao universo, à cocriação da realidade. É assim que funciona, tá? Mas hoje eu vou falar sobre sobre os degraus da humanidade. Existe uma escalinha, os degraus da humanidade. E hoje a gente vai saber aonde nós estamos nesse degrau, tá? Para ver se nós estamos caminhando ou não. Bom dia, Lia. Você pode deixar gravado para as pessoas que não podem assistir? Sim, Lia. As próximas lives que vai ser do livro vão ficar tudo lá no YouTube, tá? Terminou a live, eu vou baixar elas e vou botar lá no YouTube. Então, vai assistir lá, tá? Quem me segue aqui já está me acompanhando para ficar por dentro do conteúdo, aprender, aproveitar ao máximo. Vai lá para o YouTube, segue, tem um linkzinho aqui na bio. Segue lá o YouTube e vai assistir lá, tá? Eu baixo a live no dia e subo lá para o YouTube, tá bom? Fiquem de boa que isso vai acontecer. Nas férias vai ser muito mais tranquilo, porque aí, né, que nem no caminhão viajando, eu tenho que ficar... termino a live, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu não consigo. E outra coisa, para baixar a live, eu preciso de internet boa, preciso de Wi-Fi, senão não baixa, tá? Então em casa, né? Se bem que eu não vou estar em casa, gente, porque eu já arrumei um trabalho para ficar fazendo as férias. Apareceu assim do nada, e não é do nada, né? Que o universo trabalha pra gente. Então eu tava pensando algumas coisas e quando vê apareceu um trabalho, um freelance, vamos dizer assim, que pelo jeito vai ser muito bom. Então nesse freelance eu vou ter tempo de fazer live, de fazer minhas coisas e de ainda ganhar um extra, vamos dizer assim, né? Tá, mas bora lá. Espero que vocês consigam me acompanhar, tá? Hoje nós vamos falar sobre os degraus da humanidade. São 6 degraus. São 5. Nós vamos falar dos 5 degraus e aí tem o 6º degrau, tá? Deixa eu só olhar aqui. Isso. Existem 5 degraus. Deixa eu marcar isso aqui que eu vou começar de um lado e vou terminar do outro. Vou só marcar aqui a folha. Então, nós vamos falar sobre os degraus da humanidade. Onde nós estamos nesses degraus, nesse lugar. Para quem não me conhece ainda, quem está aqui chegando a primeira vez, me chamo De Palme Correia, sou terapeuta, consteladora, mentora espiritual, escritora. Meu livro não está aqui, está lá na bolsa também, que eu não trouxe. E eu trago insights para a gente viver o céu na Terra. Então, se você tem passado por momentos difíceis, bom dia, Lautério. Se você tem passado por momentos difíceis, tá meio assim com a vida, por que a vida é a mesma coisa? Será que é só dormir, acordar, comer, pagar conta, trabalhar e não tem mais nada para fazer? Se você chegou no nível da sua vida que você anda pensando assim, então fica com a gente, porque você tem muito mais na sua vida do que isso. Eu já cheguei um momento da minha vida que eu pensava nisso, que eu comecei a me perguntar, né? Deus, é só isso que eu tenho para fazer aqui? Dormir, acordar, trabalhar, pagar boleto, comprar coisa? É só isso que eu vim fazer nesse mundo? Não tem mais nada? Tipo, todo dia acorda, faz café, arruma a casa, que na época eu era dona de casa ainda, né? Acorda, toma café, arruma a casa, faz almoço, cuida de menino, leva pra escola, volta, dorme, paga boleto, quer comprar alguma coisa, sai uma coisa na televisão, já quero comprar aquilo. Saiu não sei o que, já quero aquele trem. Sempre correndo numa corrida do rato que fala, que você sempre vai... Sabe quando tem aquelas coisinhas dos ratinhos correndo na rodinha? Esses somos nós, quando estamos nesse meio. Que só pensamos que é isso, que a gente veio fazer só isso. Tem, João, tem coisa melhor. Tem. E essa coisa melhor é você se conectar com a sua verdadeira essência. Quando você se conecta com a sua verdadeira essência, você para de correr na rodinha do rato. Você para de ficar lá só correndo, dormindo, acordando, trabalhando, comendo, cuidando de filho, brigando, querendo comprar coisa, porque tu não vai morrer e vai levar nada daqui. Isso aqui é só uma passagem. E a gente se preocupa tanto em adquirir, que não tem nada de errado em adquirir, está tudo certíssimo, até porque Deus, Ele quer que nós vivamos da melhor maneira possível aqui. E isso é com conforto, com alegria, com comida boa, com roupa boa, com carro bom, com casa boa. Tudo isso é de direito nosso. Nós somos imagem e semelhança do Criador e nós merecemos viver essa vida.
Nós não estamos vivendo ela por causa das nossas escolhas. Nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o que pode te ferrar ou o que pode te ajudar a melhorar a sua vida. Então, é uma questão de escolha nossa, tá? Mas vamos lá, para começar. Existe a pirâmide de Maslow, tá? Que é um estudante, um cientista que estudou, né, os degraus que a humanidade anda. Como é que as pessoas vivem? O que as pessoas querem? E lá nessa pirâmide de Maslow, o que ele descobriu? Que existem 5 degraus para o ser humano passar, como se fosse passar de fase na sua vida. Como se fosse um jogo e você tá lá jogando videogame, que os homens já gostam muito, né? Ou até vocês que estão jogando tigrinho, né? Que quer ficar jogando lá para ganhar e tal. Vamos fazer de conta que é isso. Existem 5 degraus, tá? Que a humanidade fica presa neles. O primeiro degrau é da sobrevivência. É o pessoal. Sobrevivência é pessoal minha. Eu preciso sobreviver, eu preciso comer. Eu preciso de comida. Primeiro degrau que as pessoas ficam presas é o degrau da sobrevivência, da comida. Se nós tivermos uma escassez de comida, que aconteceu alguma coisa, que nem aconteceu esses tempos aqui no Rio Grande, que teve, né, enchente, o pessoal ficou sem nada, o que eles começaram a fazer? O exemplo de sobrevivência pessoal de comida. Eles começaram a saquear os mercados que ainda tinham comida. Tipo, ninguém tinha nada, né? As casas estavam cheias d'água, mas tinha lugares que ainda estavam né, seco, que não tinha sido tomado água. O que as pessoas fizeram? Na minha cidade mesmo, foi uma cidade que fizeram isso. Eles começaram a saquear os mercados, a roubar os mercados, para poder comer. Então, degrau 1, sobrevivência. Você, nós temos a primeira coisa que nós pensamos na vida, nós precisamos comer. Então eu vou capinar um pátio, vou roubar para comer, vou fazer qualquer coisa que seja para mim comer. Deus é minha força, bom dia, tá? Seja bem-vindo. Se todos seguissem a mesma caminhada, não teria graça nenhuma de viver. João, depende, né? Vamos acompanhar o raciocínio para ver, tá? Então bora lá. Primeiro, sobrevivência. Então eu sobrevivo, eu busco meios de me alimentar, de ter comida. Independente de como é que vai ser. Tem pessoas que vão pensar, opa, vou trabalhar para ganhar, né, para comprar comidinha. Tem gente que quer comprar só o arroz e feijão. E tá tudo bem. Tem gente que vai se esforçar mais e vai querer comprar o arroz, o feijão e a carne. Tem gente que vai pensar, não, mas eu não tenho condições de trabalhar mais, de fazer outra coisa, de estudar, de pensar, porque tudo vai do teu pensamento, tudo começa com pensamento. Não tenho capacidade de melhorar a minha vida, então eu vou comprar só arroz, feijão e ovo. Tem gente que vai pensar, não, eu posso, hoje eu como só arroz, feijão e ovo, mas amanhã, o ano que vem, semana que vem, eu vou produzir tanto, eu vou fazer tanto que eu vou comer caviar. Exemplos, tá? Metáforas, tá bom, gente? Segundo ponto, segundo degrau da humanidade, relacionamento. Sobrevivência da espécie, que é a procriação. Todo mundo quer viver um relacionamento. São pouquíssimas pessoas que você vai dizer assim, ou que vai falar, não quero me relacionar não, tô de boa sozinho. Tá de boa sozinho, mas quer ter um parceiro, né? Pra ter contato físico sexual, né? Isso quer. Aí fala, não, mas eu não quero ninguém não, eu tô de boa. Mas quer ter contato íntimo com outras pessoas. Então, entra no relacionamento. Entra na junção da sobrevivência da espécie, que é a procriação da humanidade, né? Até porque Deus falou, né? Deus fez o homem e a mulher para que se procriassem, para que se multiplicassem e povoassem a terra, o mundo, né? Então, segundo degrau. Primeiro, sobrevivência, e segundo, relacionamento. E pasmem, a maior parte da humanidade encontra-se no degrau 1 da sobrevivência da comida e no 2 do relacionamento. Fica focado só nessas coisas aqui. Ou comer ou se relacionar com alguém. Não pense em mais nada, só isso tá bom. Vou morar na casinha de sapê, tendo comida e tendo alguém para dormir junto, tá? Fechou, não precisa mais nada. Quer? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Deus não tá preocupado se você quer mais ou não, ele só quer que você seja feliz. Se você estiver feliz com isso, perfeito. Se você não estiver feliz com isso, então tá na hora de começar a mudar, de pensar diferente. Terceiro degrau, poder. O terceiro degrau do poder encontra-se os empresários e os políticos. As pessoas que crescem, que querem
ter poder, querem mandar nos outros. Então esses são as pessoas que fazem coisas para ter empresa, e aí com isso elas têm o quê? Tem relacionamentos, tem a sobrevivência, a comida. Eles estão um degrauzinho acima, né? São poucas pessoas que querem poder. Por quê? Porque aprendemos que desejar dinheiro, desejar poder é ruim. A única coisa que é ruim é o que você faz com o seu poder. E aí só quem colhe o negativo é você mesmo. Que é uma questão de escolha. Se eu tenho poder e eu uso o meu poder para abençoar vidas, para ajudar a humanidade, para ajudar a minha cidade, para dar trabalho para as pessoas que me ajudam com a minha empresa, que seja. Se eu faço isso com amor, com reverência, com sabedoria, eu prospero cada vez mais. Porque Deus é como se eu estivesse alimentando a vida, alimentando as pessoas. Deus fica felizão com isso pra caramba. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Lu. Te vi passando por aí. Então, se você tem poder, tem um ditado que fala, né? Dê poder ao homem e aí você saberá quem ele é, né? E realmente é assim. O poder mostra quem tu é. Bom dia, amor. Obrigado por estar aqui, tá? O poder mostra quem você é de verdade. O que está guardadinho dentro de você. Ai, que bom, Lia. Fico feliz. O poder te mostra quem você realmente é. Se você é uma pessoa com um coração bom, ou se você é uma pessoa com um coração não tão bom, vamos dizer assim. Porque Deus habita em todo mundo. Deus habita em mim, em qualquer ser humano. O ser humano mais ruim do mundo que existe, que você fala assim, é um maldoso, a pessoa de coração ruim, que machuca, judia, essa pessoa, Deus habita lá também. Esse coração só está longe do bem, só está longe do amor. Só que essa pessoa que vive assim, com certeza, ela vive uma infelicidade tremenda. Não existe outro caminho. Bom dia, Otto. Não existe outro caminho. A pessoa que vive sempre prejudicando os outros, que com o poder tenta massacrar, tenta judiar, tenta passar a perna, tenta não, né? Faz. Pensa bem, ó. Esse dia eu tava vendo um exemplo. Tem uma empresa aqui do lado que se chama Ativa, tá? Ela era muito grande. Quem é motorista vai saber. Os meninos que estão aqui que são motoristas vão saber. O nome dela é Ativa. Essa empresa era muito forte há uns anos atrás. Ela quebrou. E esses dias eu descobri por que ela quebrou. Que os caminhões da empresa que eu trabalho ficam lá, né? Alugado lá o espaço e fica lá. E esses dias um amigo meu falou, não, eu trabalhei aqui e tal, assim, assim, assim. Eu falei, bah, que legal. Eu sou de Guarabira, Paraíba. Ah, legal, José. Obrigado, tá? Fica aí com a gente, bora aprender. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, quem está seguindo, gratidão, tá? Essa empresa quebrou. Era uma empresa muito forte de caminhão, tinha não sei quantas carretas. Então os trem era punk, eles tinham poder. Mas eu descobri que eles eram uma sociedade. E um dos sócios passou a perna no outro. Que era o cara que entendia do negócio. O esperto passou a perna no cara que entendia do negócio e fazia a empresa girar. O que aconteceu? Esse cara quebrou. Ele ficou com a empresa. Ele ficou com poder só para ele. Mas hoje ele não tem mais nada. Ele só tem uns caminhão velho atirado ali, alguma outra dívida, algumas coisinhas que ele deve ter. Então, eu tenho poder. O que eu faço com esse poder, eu uso ele para abençoar vidas, eu uso ele para produzir mais, para beneficiar a humanidade em si, porque se eu tenho poder eu posso beneficiar, ou eu uso o meu poder para passar a perna, para denigrir, porque eu quero mais. Orgulho. Tem outra palavra que eu queria usar. E eu vou querendo mais, e eu quero mais. Ganância, né? A ganância, essa é a palavra. Quero mais, vou passar a perna no fulano, isso aqui vai ficar só para mim. Não, eu vou fazer uma licitação, vamos usar a parte dos políticos, né? Vou fazer uma licitação lá, pego esse dinheiro, esse povo que vai se lascar. E aí o povo tá lá precisando de saúde, precisando de remédio, não sei o quê, e a cidade não vai, e os caras estão roubando. Essa pessoa, ela pode se dar bem num certo momento, mas o universo não erra endereço.
Paulista, seja bem-vindo, tá? A vida é dinâmica e sempre nos molda quando permitimos, quando ela ela nos doma. Exatamente, Paulista, muito boa sua frase. A pessoa no primeiro momento, sim, João, todos nós procuramos. Nós não procuramos. Na verdade nós procuramos. Na corrida do rato nós procuramos, que eu falei no começo. Nós atraímos. Essa é a melhor maneira de você ganhar dinheiro, quando você atrai o dinheiro para sua vida. E existe um caminho para atrair o dinheiro, tá? Mas bora lá, vamos concluir a parte do poder. Quando você usa o seu poder de maneira positiva, que beneficia muita gente, você cresce. Você cresce cada vez mais. Você atrai o dinheiro para sua vida cada vez mais. É consequência. Quando você usa o poder de uma maneira com ganância, para querer ganhar mais que os outros, fazer mais que os outros e passar a perna nos outros, porque eu quero, porque eu sou bom, melhor. Tem uma frase que eu sempre ouço do meu chefe, que eu fico assim às vezes com ele, mas não dá bola. Ele fala, antes a mãe do outro chorar do que a minha. Então, antes a mãe do outro chorar porque o outro não tem o remédio, porque ele pode, sei lá, o que seja com a vida da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, porque quem interessa é eu. Egoísmo, né? Ganância, meu, tudo meu. Aí depois se lasca, perde tudo, não sabe por quê. Para em cima de uma cama doente, não sabe por quê. Porque a vida cobra, como o Paulista colocou. O universo não é endereço. Você plantou, você vai colher. Você tem poder? Use o seu poder com sabedoria. Peça a Deus discernimento para você fazer o melhor uso desse poder. Mas tem muita gente que não quer poder, porque acha que se tiver poder, vai estar contra Deus, né? Ah, não. Deus é humildade. Confunde humildade com pobreza. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Totalmente diferente. Você pode ser milionário e ser humilde. E existem muitos milionários que são humildes. Existem muitas pessoas com muito dinheiro que são mais humildes que muito pobre que não tem nada. Que tem um rei na barriga porque, sei lá, o que pensa da vida. E a gente vai vendo isso no decorrer da vida, conhecendo as pessoas, né? Quarto degrau da humanidade, autoconhecimento. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo. Autoconhecimento, buscando, evoluindo. Busca melhorar, aprender, descobrir o que precisa melhorar, evoluir de todas as maneiras possíveis. E poucas pessoas querem isso. Hoje já temos na verdade, hoje nós já estamos numa era que o autoconhecimento é tudo, vamos dizer assim. E aí, muitas pessoas já estão despertando e buscando autoconhecimento, mas tem muita gente que está atrasada ainda, que fala assim, não, eu não quero estudar. Porque autoconhecimento é estudo, né? Autoconhecimento é você estudar, buscar e olhar para dentro e ver o que precisa melhorar, né? Quando fiz serviço militar, o sargento dizia para morrer ou morra meu pai, que é mais velho. Para morrer, eu morro, meu pai que é mais velho. Egoísta, né, o Paulista? De novo tá aí, pode morrer o pai que é mais velho do que ele. Na verdade, se a gente for pensar numa teoria, usando essa sua frase, é mais fácil enterrar um pai do que enterrar um filho, né? Não sei. Mas é uma questãozinha de egoísmo, né? Uma pitadinha, acho que eu quis dizer nesse sentido, né? Então tá. Quarto, autoconhecimento. A grande massa não quer autoconhecimento. Não quer estudar. Não quer se conhecer. Não quer curar as feridas que vem trazendo aí de geração em geração, de família em família. Porque nós viemos para esse mundo para se autoconhecer, para evoluir, aprender a amar incondicionalmente e desapegar. A gente pode ter tudo que a gente quiser, desde que seja com desapego. Posso ter 20 carros, 30 carros, sei lá quantas casas, fazenda, boi, não sei o que, tudo que vocês imaginar. Como tem aí várias pessoas que têm muito dinheiro, que aí eu não vou focar no que tem dinheiro e que é egoísta, tá? Que é ganancioso, egocentrista. Vou focar naquele que tem muito e ele é total desapegado, porque ele sabe que o dia que ele for daqui, ele não vai ele não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. E ele usa o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem, a sabedoria que ele tem para ajudar mais vidas. Vamos usar o exemplo de Bill Gates. Bill Gates, ele ganha milhões todo ano. E ele doa milhões todo ano. Ele doa milhões e quando vê no próximo ele ganha o dobro daqueles milhões que ele doou.
O nosso país não oferece educação de qualidade para que nos educamos a aprender. Na verdade, Paulista, não é nem educação de qualidade. Ele não ensina, o nosso país não quer que as pessoas pensem. Eles ensinam um conteúdo que tu não vai usar para nada na vida praticamente. Se nós botássemos física quântica na escola, isso aqui seria uma potência. Porque aí você faria o quê? Você iria produzir pessoas pensantes. Pessoas com autoconhecimento, que buscadores. Mas física quântica, eu já quis, tá, gente? Trazer para você essa informação. Quando eu comecei a estudar, alguns anos atrás, eu comecei a buscar, eu sou pedagoga formada, né? E aí eu falei, cara, isso aqui tinha que ter na escola, nas crianças, nos pequenininhos. Tinha que começar lá nos pequenininhos isso aqui. Ensinar para as crianças, isso aqui vai ser uma potência essas crianças. Só que em vez de ensinar isso para as crianças, para os pequenininhos, que vai evoluindo com o tempo, né? Vai passando série, vai evoluindo. Eu fui oferecer na Secretaria de Educação lá da minha cidade. Até hoje eu estou esperando o convite para ir lá. Já faz anos que eu tive lá. Oferecendo meu trabalho, oferecendo palestra para os professores, para os alunos, oferecendo. Até hoje eu estou esperando eles me chamarem para ir lá. Eles não me chamaram. Tem gente que vem aqui, assiste minha live, assiste meu conteúdo, me segue na rede social, vê o que eu falo, usa para a vida, mas não me chamou para ir lá ajudar a construir a nossa cidade, as nossas crianças. Porque eu sei que a potência que tem esse conteúdo. Eu sei o que pode fazer com o ser humano esse conteúdo. E eles não aceitaram. Por quê? Porque não é de interesse. Porque é melhor que sejam ignorantes, analfabetos funcionais, que são pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto. Por quê? Porque existe uma massa de manobra para que nós sejamos assim, né? Eu não tinha sofrido tanto se isso acontecesse nas escolas. Exatamente, Lia. Para governantes não é interessante ter um povo educado. Exatamente, Paulista. Então, o autoconhecimento vai depender de nós. É o sistema, exatamente. Vai depender somente de nós. Ô, gente, bora curtir a live enquanto vocês estão assistindo, hein? Compartilha com uma pessoa, tá? Então, o quarto passo é o autoconhecimento. Só que, como é que a gente busca o autoconhecimento? Depois que a gente leva um monte de lapada da vida. Depois que você apanha, você fala, bah, cara, eu vou ter que dar um jeito. Bom dia, Dani. Eu vou ter que dar um jeito, cara. Vou ter que fazer alguma coisa na vida, porque não tá fluindo. O que tá acontecendo? Porque comigo foi assim. Quando eu comecei a buscar, foi uma época da minha vida que eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo as pessoas. Eu não prejudico ninguém. Eu me achava uma pessoa boazinha, né? Não prejudico ninguém. O que está acontecendo de ruim na minha vida? O que esse trem está acontecendo? Foi onde eu comecei a buscar. Perguntava para Deus, né? Deus, me dá sabedoria e discernimento. E Deus me deu. Cada coisa foi chegando e eu fui buscando. Dani, deixa eu ver, tá? Eu tenho 37 e escuto isso desde os meus 15 anos de idade. Que perfeito, Dani. Isso é maravilhoso. Então, o meio que você convive só explica melhor, Dani. Do autoconhecimento ou de não ter autoconhecimento, tá? Eu não aguentava mais as burrice. Eu não aguentava mais o sofrimento, gente. Repetir de fase, porque aí a vida é um jogo. Então eu repeti de fase 3 vezes. Mas foi umas fases assim que eu levei rasteira bonita. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? E eu era da igreja, né? Eu sempre falo isso. Eu era da igreja. Eu era aquela pessoa que estava lá na igreja, na frente, ajudando, servindo a Deus, né? E eu, por que os três acontecem? E aí foi onde eu descobri, fora da igreja, buscando autoconhecimento, que eu descobri que eu estava no caminho errado. E onde eu alinhei de volta e as coisas começaram a fluir. Deixa eu ver os comentários. O pior é que a população não enxerga isso. Uma grande parte. Exatamente, Paulista. Mas é que eles já foram ensinados assim. Ah, sim, Dani. Exatamente. Porque é do interesse deles que se mantenham, né? No curral, vamos dizer assim. Presos, com a mente. É que nem um elefante, gente. Se vocês pegar um elefante e amarrar uma cordinha na perna dele, uma cordinha de nada, e amarrar num pauzinho, ele não sai dali. Olha o tamanho do elefante, a força que esse bicho tem, e se você pegar uma cordinha de nada e amarrar ele,
ele não sai dali porque ele se sente preso, que ele não consegue. Isso somos nós. Nós somos uma potência. Só que nós aprendemos, né? Lá no nosso alicerce, na nossa base, na nossa família, nas nossas escolas, que são o que criam, né? A mente da criançada que está vindo, a nova geração aí. Eles aprenderam isso. De que estão amarrados naquela cordinha. E aí o que eles fazem? Não se movimentam. Ficam ali. Então não buscam. Isso também na família, a gente acredita que devemos aceitar tudo por ter nascido. Exatamente, Dani. Porque a família, do 0 aos 7 anos, o que acontece, gente? Do 0 aos 7 anos, a criança, ela está... Todos nós que passamos essa fase, todos nós passamos do 0 aos 7 anos. Nós estamos em uma fase de ondas tetas, vibração da mente, do cérebro da criança. O que acontece nessa fase? Tudo que a criança vê, tudo que ela ouve, é verdade. Tudo que ela vê e ouve é verdade. Cristaliza na mente dela, no inconsciente dela, no subconsciente, e aquilo é uma verdade. A criança que passou dificuldade, pobreza, aquilo é a realidade dela. Ela vai pensar que a vida inteira aquilo que ela merece. Esse é o padrão. Isso é o que eu vivi. Meus pais viveram isso. E aí tem as leis de pertencimento. Se eu sair desse lugar, se eu não for, se eu for ganhar mais que meus pais, se eu tiver mais dinheiro, uma casa melhor, eles não vão me amar. Isso são crenças inconscientes que o ser humano guarda. Porque do 0 aos 7 anos ela acreditou que aquilo era certo, que aquilo que era o real. Eu já leio os comentários, tá, gente? Então está cristalizado na mente da criança, que é um adulto hoje, mas a criança continua dentro de nós. A criança não morre. Ela continua aqui, as memórias continuam aqui dentro, continua aqui guardadinha. Se eu vi os meus pais brigando, se eu vi os meus pais traindo, qual é a realidade no adulto? Relacionamento é com briga, relacionamento é com traição. E aí eu trago isso para minha vida. Eu querendo ou não, eu sabendo ou não, é o que eu vou trazer. Aí, por que não buscar autoconhecimento? Porque você não busca melhorar de vida, você não entende que existe uma lei de pertencimento que você pode sair dela, você não entende que você pode pensar e co-criar uma realidade melhor. Então, tudo isso exige tu mudar. Tu buscar, né? Exatamente. Republiquem, tá, gente, a live. Eu não sei como é que faz, mas republica aí. Exatamente, Lia. O sistema precisa de um povo ignorante que sustente ele. As pessoas que pensam com a própria cabeça, questionam, não aceitam na sociedade. Ô Dani, até são aceitas, depende de onde é que você está andando, tá? Depende com quem você está andando, às vezes. Só que também não é com arrogância isso que eu vou falar agora, tá? Não é com arrogância. É tipo assim, ó, eu tenho conhecimento, né? Penso diferente, fora da caixinha, né? Fora da caixinha do que as pessoas dizem. Só que eu não me deixo me dominar por elas. Eu posso conversar com todo mundo, tá? As pessoas podem não aceitar a minha maneira minha visão, vamos dizer assim, a nossa visão. O que a gente faz? A gente conversa com elas, mas a gente não impõe as nossas ideias. Eu converso com todo mundo. Nossa, no meu trabalho tem sei lá, quantos motoristas trabalham comigo. Converso com todo mundo. Mas eu nunca fico falando, tipo, ó, você tem que fazer isso, porque eu aprendi aquilo, porque aquilo. Não. Eu converso sobre diversos assuntos. Quando começa a negatividade, eu saio fora, porque não quero. Então, quando começa a falar de negatividade, coisa, eu já vou dando uma, tipo, descantinho, saindo e deixo falando sozinho. E quando me pede sobre, aí eu falo. Senão eu não falo. Então, eu tenho o meu conhecimento de hoje, eu tenho o meu entendimento, mas eu permaneço conversando com as pessoas, trato da mesma maneira, tudo igual, só que eu não alimento mais a fala negativa que eles têm. Falou negativo, eu falo, bah, cara, eu não concordo com isso, e ó, esse assunto também nem quero nem discutir sobre isso. Segue o baile. Entende? Por isso não te chamaram para palestrar, porque exige mudança de mentalidade. Exatamente, exato. Bom dia, Ana. Feito melhor que perfeito, bom dia. Não aparece, Ana, para republicar? Eu não sei como é que funciona. Cadê? A Luz e Tarô pode explicar aqui para vocês, tá? Tem algum jeito que faz aí que eu não sei.
Vê se não é nessa setinha. Eu não sei, gente. Vamos vendo aí. Dina, você é formada e dirige caminhão, foi opção para você? Dina, foi. Eu sou pedagoga, tá? Na flechinha para compartilhar. Não sei. Vamos lá, Dina. Acho que é Dina, né? Sim, eu sou formada, pedagoga formada, tá? Sou formada também em... Só que formação não é nada, tá, gente? Formação é só estudo que a humanidade disse que nós temos que fazer. Então, meu óculos tá todo. Isso é uma coisa que eu vou anotar hoje. Pera aí, gente. Eu não vou errar do negócio que eu esqueci antes. Que bonito agora o meu papel. Ai, gente. Formação, estudo, educação, né? Que a gente aprende, né? No sistema estudantil, educacional, não serve para muita coisa não, tá? Serve porque, assim, as pessoas querem que tu tenha formação em alguma coisa, que aí eles te dão mais valor, vamos dizer assim, tá? Só que eu estudei o quê? Pedagogia, sou pedagoga formada, me formei em recursos humanos também. Exatamente, Dani. Em recursos humanos. Aí me formei em consteladora, terapeuta, e fui estudando. Então tem um monte de coisinha. Escritor, escrevi livro já. Então tem um monte de coisinha. Mas o que realmente importa é o que a Dani acabou de falar. É o autoconhecimento. É você se autoconhecer, melhorar o que tem que melhorar e ajudar a servir. Porque nós viemos nesse mundo com 2 únicos propósitos. Que são, tem mais, mas os 2 únicos propósitos mais importantes da vida é o quê? Amar incondicionalmente e desapegar desse mundo. O que é o desapego? É quando eu não estou nem aí para a formação que eu tenho. E aí eu vim ser caminhoneira. Por quê? Porque isso aqui me deu ânimo, me deu satisfação, me deu realização. Fiquei felizona trabalhando com caminhão. Eu sonhava que eu seria motorista. Minha família tem um monte de homem motorista. Eu sonhava quando era criança, literalmente. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu sonhava dirigindo uma carreta. E como consequência eu cresci, casei com um caminhoneiro e depois vim parar no caminhão viajando sozinha. Foi uma realização na minha vida. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente vive, que acontece o quê? Antes de nós chegarmos nesse mundo, nós fizemos um contratinho. Nossa alma não morre para comer de conversa. Quando a gente vem para cá, a gente vem com um contratinho pronto do que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ajudar, o que nós vamos servir, com quem nós vamos casar, com quem nós vamos namorar. Tudo já vem pré-determinado, pré-programado. Então, às vezes você vai num caminho, e uma coisa muito legal para você observar, se você está num caminho e está doendo, você não está feliz lá, muda a rota. Exatamente, Dani. Muda a rota. Vai para o lugar que vai te fazer feliz. Se você está num trabalho, eu sempre falo isso, está num trabalho, está infeliz, está na hora de sair desse lugar, está na hora de você mudar. Mas tem gente que fica no apego. Lembra que eu falei do desapego? Fica no apego. Nossa, eu não posso perder meu diploma. Eu estudei 5 anos, 10 anos com esse diploma. Que jeito que eu vou abandonar isso? Vou abandonar tudo que eu tive, tudo que eu ganhei, tudo que eu fiz. Mas prefere estar lá, sofrendo. Às vezes está num casamento que não dá mais. E o autoconhecimento te faz sair desses lugares, tá? Que é o 4º degrau que nós estamos falando. Tá lá num casamento que não dá mais, tá sofrendo, tá sendo traído, tá engordando, tá sumindo. Mas a pessoa fica lá, porque eu não vou dar o braço a torcer, porque eu casei, porque é meu, porque que vão falar, porque que vão pensar, porque vão não sei o quê. E aí o autoconhecimento te dá sabedoria para sair desses lugares. E aí você entende que nada é estável no mundo, na vida. Tudo sobe e desce. Existe uma instabilidade na nossa vida. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Uma hora você vai subir, uma hora você vai descer. Na descida é a hora do aprendizado, para você subir de volta. O universo trabalha o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro mudando, as plantas crescem, né? O tempo inteiro. Morre, cresce, nasce de novo e vai de novo e tudo vai de novo. Quando a gente fica no comodismo que a Dani acabou de botar, a gente se lasca. Exatamente, Dani. Quando a gente está no lugar errado, a gente se lasca.
E o que acontece? Se você não vai por bem, o universo dá um jeitinho de te dar um chute na bunda para você ir. Que é o caso quando a pessoa tá lá no casamento, não quer mais, mas não sai do lugar, daqui a pouco o marido ou a esposa atrai e acaba o casamento. Aí precisa doer pra caramba pra sair do lugar. Exatamente, feito, mas melhor que perfeito. Pessoas que gastaram grana e optou fazer coisas que não é da área. Por quê? Porque é o que dá satisfação. Acontece uma coisa muito interessante, gente, que funciona assim, ó. Que é a questão da espiritualidade. Quando você buscar autoconhecimento, você vai entender isso. A espiritualidade é a coisa mais importante que nós temos na vida. E espiritualidade, eu não estou falando de religião, nem de casa espírita, tá? Estou falando de conexão com o divino, com Deus, com o espiritual que habita em você e que é o universo todo, em expansão. Quando a gente entende isso, a gente faz aquilo que nos dá ânimo, que nos deixa feliz, que nos dá alegria, satisfação, realização. A outra live eu falei, né? Quando eu venho fazer live, eu fico felizona. O meu dia rende, eu fico feliz, eu fico leve, tranquila, porque eu fiz aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, eu gosto de abrir a mente das pessoas. Eu gosto de que as pessoas se sintam, isso aqui estava me travando, aprendi isso aqui, nossa, abre um boom na cabeça da pessoa e a pessoa caminha, vai. Por quê? Porque eu sei da importância da espiritualidade, da conexão do que vai acontecer na vida da pessoa. Quando você está num lugar que tem dor e está lá com o seu diplominha e está lá, e não tá legal, até o dinheiro não vem. O financeiro não vai. Lasca a sua vida. Por quê? Porque o financeiro é o meio de sobrevivência desse mundo. Deixa eu ver, aconteceu isso comigo, tem vezes que nem doendo. Adoece mentalmente que sai. Exatamente, Dani, muitos contam isso, né? Hoje me agarro em Deus, muito apego, gostei de você. Que bom, Diná, fica aí com a gente, tá? É o caminho. Gerson, bom dia, meu amigo. Autoconhecimento é o caminho. Quando você busca, que você entende, você vê que ficar apegado em pessoas, em situações, em trabalho, em relacionamento, em coisas, você só se lasca. A gente só perde. Quando a gente entende que é liberdade, que é fazer com amor, com leveza, tipo, cara, eu conto também, né? Eu já trabalhei de cozinheira antes de ser motorista. Gente, eu era tão feliz naqueles trabalhos, vocês não têm noção. Eu acordava, era 5 horas da manhã, para pegar ônibus, para ir para outra cidade para trabalhar. Todo dia, 5 horas da manhã, inverno, verão, chuva, frio, não interessava. Geada, tava eu lá, 5 horas da manhã, pegando ônibus para ir pro trabalho. Chegava lá, ligava o meu radinho, numa felicidade, vocês não têm noção. Eu vivia um casamento que era terrível, né? Que era um lugar horrível, que finalmente eu consegui sair. E aí esse foi o primeiro trabalho que eu tive depois desse casamento. Que foi quando eu comecei, que eu era dona de casa, né? Foi quando eu comecei a trabalhar. Bom dia, Marisa. Obrigado, Gerson, por seguir. Eu vou voltar aqui depois dos comentários, tá? Pra me ler depois. Deixa eu contar aqui. E aí, eu fui trabalhar nesse lugar de cozinheira. E eu nunca tinha trabalhado de cozinheira, gente. Eu não fazia nem ideia. Mas eu consegui, porque eu tava numa vibração boa, energia boa, tava me elevando, o universo me encaminhou para esse trabalho. E eu era felizona lá. Lá, eu quitei todas as contas que eu tinha. Porque eu tava depois do casamento, eu tava fodida, lascada, quando eu saí do casamento. Lá, eu paguei tudo que eu devia. Tipo assim, a minha vida deu uma guinada. E eu só era cozinheira. Mas eu trabalhava feliz. Eu ia feliz para aquele lugar. Eu cozinhava feliz. Eu adorava quando as pessoas elogiavam a comida. Eu dizia assim, nossa, que bom. Eu ficava feliz quando as pessoas vinham. Cara, veio gente de outra cidade comer, que era uma empresa com filial, né? As pessoas da matriz vinham comer lá na filial, de tão bem que falavam da comida. Mas eu fazia aquela comida com satisfação, com realização, feliz da vida. No final do dia eu estava podre, cansada, acabada, porque eu ficava de pé das 6 da manhã quando eu entrava até 3 horas da tarde, só correndo e fazendo comida, e servindo, e lavando, e ajeitando. E eu ficava felizona. E com isso, como eu estava feliz, realizada, trabalhando, gostando do que eu estava fazendo, o dinheiro vinha com facilidade. Então hoje, quando você tem conhecimento, tu entende isso. Hoje eu entendo por que isso acontecia. Porque eu estava feliz. O universo, Deus quer que você seja feliz. Que você faça as coisas com amor, com realização. Se tu faz, você entra em sintonia com o universo e aí tu recebe.
Se tu tá fazendo com negatividade, o universo tá aqui, ó. E você tá aqui, ó, bravo. Não, não vou sair, não vou fazer, não vou perder. Isso tá louco, não vou perder isso não. Você tá aqui, ó, vibração baixa, negatividade. Raiva, ira, orgulho, rancor, ganância. Tá baixo. Não vai receber. Quando recebe, perde de novo. Não tem outro caminho. O universo não erra endereço. Exatamente, Dani. Saúde é um conjunto de coisas, por isso o autoconhecimento é importante. Dançava às 4h15 da manhã. Gente. Exatamente, Dan. É mais ou menos esse caminho. Então, tá, trabalhei lá, fui felizona. Aí eu decidi que eu ia ser motorista. Que aí eu fiz uma viagem de carro, eu falei, cara, agora eu vou ser motorista. Eu posso fazer esse trem, eu vou ser motorista. Porque eu era casada com um caminhoneiro, né? Viajei muitos anos com ele. Aprendi muita coisa com ele, que esse relacionamento me trouxe, esse aprendizado. É importante vocês observarem isso, autoconhecimento te faz entender isso. Todo relacionamento tem algo de bom. Então, às vezes você olha, termina um relacionamento e pensa assim, nossa, aquilo lá foi horrível. Só pensa nas coisas ruins que você viveu lá. Esquece o lado ruim. E pensa no que você tirou de bom. Então, esse relacionamento desse casamento de anos não foi tão bom assim, né? Teve várias coisas ruins. Mas, o que trouxe de bom? Eu aprendi a ser motorista nesse relacionamento. Porque eu viajava junto, eu trabalhava, eu fazia tudo junto. Então, quando eu sentei no caminhão para viajar, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E fiz com louvor. Faço com louvor. Sei fazer. Então, ele me ensinou isso. O que tem naquela situação, naquela relação, naquele trabalho, o que tirou de bom? Agradece pelo que você tirou de bom. O autoconhecimento te possibilita isso. Senão as pessoas ficam presas no looping, só reclamando daquele relacionamento, só falando mal dele, que não foi bom, que foi isso, que foi aquilo. E aí, como consequência disso, você traz de novo a mesma coisa. Aí o autoconhecimento te faz entender que se você ficar falando disso, você vai trazer mais disso para sua vida. E se você esquecer esse trem, olhar o que foi bom, agradecer pelo que foi bom, você seguir, o universo vai te trazer muito mais coisas legais. Vai te trazer coisas para você ser mais grata, ser mais feliz sobre aquela situação que você foi grato. Lembra do versículo? Aquele que tem mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem gratidão, mais receberá. Aquele que é ingrato, que não tem gratidão, até o que tem vai ser tirado. Por quê? Porque você que escolheu não ser grato. Simples assim. É você que escolhe. Então o autoconhecimento, o 4º degrau, te faz entender essas coisas. E aí vamos para o 5º degrau. O 5º degrau é a espiritualidade. É isso aqui que eu falo para vocês. Viver o céu na terra. Viver a espiritualidade. Se conectar com a espiritualidade. Entender que você é um ser de luz. A minha plaquinha do meu caminhão na frente está escrito ser de luz. Tanto que o pessoal começou a me chamar, o apelido era Morena, e aí começaram a me chamar de ser de luz, porque eu ia falar com as pessoas, ser de luz, pelo amor de Deus, você é um ser de luz. Porque nós somos seres de luz. Somos almas iluminadas. Ou estamos apagadas, ou estamos iluminando vidas. É escolha de novo. E é a conexão com a espiritualidade. E aí ficou o ser de luz. Agora eu assumi o ser de luz, que eu amei. Falei, cara, é verdade, eu falo tanto disso, eu sou um ser de luz. Nós somos. Só que ou a gente eleva e a nossa iluminação ajuda outras vidas, ou a gente está preso no ego ainda, a sua luz está apagadinha, porque aí você está sofrendo muito, e você não consegue seguir, e nem servir, nem ajudar, nem nada. Em vez disso, você precisa de ajuda. Mas está tudo bem, cada um no seu tempo. O Espírito Santo, desde a força ativa dele sobre a nossa vida, que é a iluminação. Exatamente, Dani. O Espírito Santo nada mais é que a força ativa de Deus em nós. Nós somos seres de luz. Nós estamos aqui para iluminar vidas, para ajudar. Se a gente está na competição, eu sou mais, eu sou melhor, eu posso, eu que sei, eu que isso, eu que aquilo, é meu, não solto. Você está pensando o quê? Que você é quem? Tá falando com quem? Com a De Palme? Você está pensando o quê?
Sou pedagoga formada, cara. Me olha, respeita. Sou estudante de física quântica. Sou espiritualizada, sou escritora. Você tá pensando o quê? Orgulho. Lasca com a nossa vida. Lasca com a nossa vida. Espiritualidade, você olha e pensa, ok, eu tenho estudo. Tenho buscado conexão com o divino, com Deus. Tenho procurado sobressair cada vez mais a minha espiritualidade. Que é Deus que habita em mim. Servindo, ajudando, dando uma marmita para alguém. Hoje eu fiz uma coisa que, eu não sei se foi, mas eu senti no coração de fazer. Tinha uma moça, ela estava abastecendo e a moça queria comprar um cigarro. A moça que justamente quer abastecer o caminhão, ela estava esperando entrar o pagamento para comprar um cigarro que ela queria fumar. E aí eu estava no caixa pagando e vi ela fazer o comentário se o pagamento já tinha entrado com as meninas, que ela estava esperando entrar para poder comprar o cigarro. E aí quando vê, a menina falou assim, não, mas se você quiser, pega que depois você paga, a menina do caixa falou para ela. E ela disse, não, vou esperar porque eu preciso ver quanto é que vai entrar. Tipo assim, se sobrasse dinheiro do pagamento, ela compraria o cigarro. Se não sobrasse, ela não compraria. E na hora eu pensei, falei, quanto é que é o cigarro? Pega o cigarro que eu vou pagar para ela. Elas ficaram, eu falei, não é um presente legal, né? Porque o cigarro não te ajuda em muita coisa. Mas me tocou no coração de dar o cigarro para ela. É um vício. Ela não tem entendimento. Aí eu vou dizer assim, não vou te dar porque, menina, para de fumar, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Eu já fui fumante. Eu sei como é que é. E tá tudo bem. Ela tá no tempo dela. Ela com certeza não vai esquecer disso nunca mais. Um dia ela vai se dar conta, talvez, se ela aprender, se ela buscar conhecimento, ela vai entender. Mas Deus que habita em mim, o meu coração, falou, dá o cigarro para ela. E eu dei. E aí a espiritualidade te torna uma pessoa mais humilde, mais compreensiva, mais serena, que coopera com as pessoas, que serve sem se importar. E eu falei para ela, né? Não é um presente legal, preferi te dar outra coisa, mas se você quer fumar, tudo bem, vai lá fumar esse cigarro. Pronto. Conexão com o espiritual. E é você. Não é ninguém que te leva nesse caminho. Você pode buscar o autoconhecimento, você vai aprender, você vai estudar, você vai ler, você vai meditar, você vai orar, porque você vai ter que fazer essas coisas, né? Espiritualidade precisa da conexão, precisa silenciar a mente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente faz silêncio, Deus fala com a gente. Na meditação é a hora que Deus fala com a gente. A meditação é a hora que saem os pensamentos nebulosos do ego, que fica o tempo inteiro querendo te lascar, porque o ego só lasca a gente, né? Fica querendo te lascar o tempo inteiro, eu vou falar uma palavra feia, tá? Te fuder. E quando você silencia, que você medita, você serena, você deixa o divino falar. Você deixa Deus se expressar. Deus te dá insights nessa hora. Para do que fazer, para onde ir, como fazer. Como se tornar mais paciente. Nossa, eu era impaciente, gente do céu, vocês não têm noção. Já melhorei bastante. Mas é um caminho. E nós, às vezes, ficamos presos nos degraus de baixo. Exatamente, Dani. Exatamente. Jesus lavou os pés dos apóstolos para provar que estamos aqui para servir, não ser servidos. E vai ser assim, ó. Na verdade, vai ser assim, Dani. Nós vamos servir pessoas. E vai existir pessoas que vão servir a gente. É sempre assim. Eu sei o que eu sei, eu dou a mãozinha para alguém aqui do meu lado que não sabe e ajudo aquele que não sabe. Com o que eu sei, com o que eu aprendi. Eu pego e ajudo o que está lá que não sabe ainda. E o que eu não sei, eu peço ajuda para o que está acima de mim. Todo mundo de mãozinha dada, entende? Assim, ó, eu ajudo aqui e o que eu não sei, eu peço ajuda para quem sabe mais do que eu. Para quem já está no outro nível. Aí perde, Dani. Perde. Porque se a pessoa busca e ela... mas quem busca e não para quem ouve, a descarta. Tem gente que... E tá tudo bem, tá, Dani? Tá tudo bem. Tem gente que não vai querer e tá tudo certo. Sempre vai ser a gente olhar e pensar assim, ó, cada um no seu tempo. E nunca querer forçar as pessoas a ouvirem. Tipo, eu posso pegar e falar para meus filhos, pro marido, pro namorado, pra família. Não, tem que ser assim, que eu aprendi, que é assim, que isso aqui é bom, que isso aqui é o quê. Cara, quer? Vem.
que eu te ensino, que eu te ajudo, que eu te conto o que eu sei. Não quer? Tá tudo certo. Não precisa, você tem o seu tempo, cada um é no seu tempo. Deus tá, tipo assim, ó, Deus não tá preocupado. Ele tem todo o tempo do mundo para esperar a gente. Só quem perde somos nós mesmos. E tá tudo bem. Vai ter que reencarnar de novo, vai ter que nascer de novo, vai ter que fazer de novo, vai ter que de novo. Jesus falou, né? Nicodemos perguntou, como faz para nascer de novo? Como faz para ir pro reino do céu? E Jesus falou, né? Precisa nascer de novo. Ah, mas não vai voltar para a barriga da mãe? Não da mesma mãe, mas de quantas mães for necessário. Até aprender o que veio para aprender. Que é, resumidamente, se a gente focar nisso aqui, nós saímos na largada. Amar incondicionalmente e desapegar. Posso sim, de novo, porque as pessoas, não vai querer mais. Não, pode tudo. Você pode desejar tudo que você quiser, desde que você não seja apegado a isso. Você pode ter milhões na sua conta, desde que você não seja apegado aos milhões que estão lá. Se tem, tem. Se não tem, tá tudo bem. Estado de Buda. Se eu tenho um carro top, beleza. Se eu não tenho um carro top, beleza também. Se eu tenho milhões na conta, beleza. Se eu não tenho milhões, beleza também. Estado de Buda. Se alguém me humilha, beleza. Se alguém não me humilha, beleza. Se alguém mente pra mim, beleza. Se alguém não mente, beleza. Se eu tenho comida hoje, beleza. Se eu não tenho, beleza. Estado de Buda. Equilíbrio. Tá tudo certo. E tudo isso você aprende com a espiritualidade, né? Que é o 5º degrau. E aí existe o 6º degrau. O 6º degrau é a hora que você faz a fusão com o todo. O 6º degrau é quando você se conecta com a sua centelha divina, que é Deus, que habita em você. Não existem, deixa eu ver aqui, ensinar quem não tem desejo de aprender. Sim, Lia, nós vamos chegar nesse caminho, cara. Nós vamos chegar. Nós estamos buscando e nós vamos chegar lá. O 6º degrau é a fusão com Deus, que já habita em você, que você só não entendeu ainda. E o que acontece quando a gente entra na fusão? É uma onda com o divino, torna-se uma terceira coisa, que é você e o divino se tornam um só. É a nossa conexão com Deus. Aí a gente pensa, cria. Tem horas que eu penso que eu tô pertinho desse, sabe, gente? Tem horas que eu penso, falta muito ainda. Mas aí essa semana eu fiz uma coisa que eu pensei, nossa, eu criei uma situação ruim. Co-criei uma situação ruim. Aí me caí a ficha, falei, esse trem aconteceu porque fui eu. Se eu fiz isso é porque eu tô em fusão com todo, tô em fusão com Deus, e agora eu entendi o negócio. Se eu criei uma coisa ruim, agora eu vou criar uma coisa boa. E foi o que eu fiz. Eu co-criei uma situação ruim na minha vida, que foi uma lasqueira só vendo. E aí, quando eu entendi que eu criei aquele trem ruim, eu falei, agora eu vou criar uma coisa boa em cima disso aqui. E eu criei. E foi lindo. E isso é a fusão com todo, é a fusão com Deus, que habita dentro de nós. E quando a gente busca isso, que a gente entende essa fusão, o que acontece? A gente entra naquele versículo, buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado de bônus. Você só busca a conexão com o divino, com o reino de Deus, que é um estado de espírito e mente. Que tudo o resto vem de bônus, de graça, de bônus. A prosperidade, tudo que você sonha, tiver de sonhos, tá? Nosso verdadeiro valor não está no dinheiro que temos, mas sim em quem somos por dentro. Exatamente, Dani. O dinheiro te mostra quem tu é de verdade, né? Essa é uma grande verdade que é dita. Exatamente. Quanto mais... Gente, um exemplo perfeito disso é o Bill Gates. O dia que eu vi uma série lá falando do Bill Gates, fui assistir, eu fiquei apavorado com o tanto dinheiro que aquele homem doa. Ele pega milhões e manda lá pra África para construir cidade, para construir banheiro, para construir não sei o quê. Pra que ele podia precisar fazer isso? Ele não precisa fazer isso. Bom dia, Gracinha. Seja bem-vinda, tá, amada? Natal, seja bem-vinda. Ele manda construir banheiros na África. Por quê? Porque ele descobriu que lá as crianças morrem com diarreia. Por quê? Por causa da água. Porque as crianças vão tomar banho no rio. As crianças estão, os dejetos vão tudo pro rio, porque tá tudo mal feito, tudo de qualquer jeito, aqueles trem lá. Não tem condição financeira. E aí ele pensa uma maneira, pensou um dos, né, do que eu vi lá. Ele pensou uma maneira de ajudar aquele povo que não tinha saneamento básico, que não tinha banheiro.
que era jogar tudo no rio e depois as crianças iam lá tomar banho, as crianças morriam com diarreia. Morrer com diarreia, gente. E aí o que ele faz? Ele pega milhões do dinheiro dele, que ele ganha todo ano, e doa para servir a humanidade. Esse cara é ou não é espiritualizado? Esse cara nem vai na igreja. Olha a conexão que esse cara tem com Deus. E aí as pessoas olham, ah, mas ele é rico, não sei o que, milionário. Sim, e tem uma humanidade dentro dele, Deus habita nele assim de uma maneira incrível, tanto de pessoas que ele abençoa. É Deus em ação. Ele tem o dinheiro, mas não é dele. É o desapego de novo. Ele vive para servir. Ele ganha muito dinheiro e esse dinheiro ele usa para servir de novo. Olha que lindo. É isso que a gente veio aprender aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu não vou ficar doando meu dinheiro para os outros. Eu já não tenho, vou doar para os outros. Eu sempre conto, né, o dia que carro casa e passa pelo pobre nesse estado e finge que não vê. É porque ainda não aprendeu, né, Dani? São ainda os... Como é que a gente vai dizer? Talvez os pobres de espírito, né? É que ainda não aprendeu, não buscou ainda. Não descobriu. E pode ser que um dia perca, mas pode ser que também daqui a pouco aprenda, né? Exatamente, feito. Ele vive mais com a palavra de Deus do que muitos que sabem da palavra de Deus. Exatamente. Que não é a palavra, não é saber da palavra. Bom dia, Breno. Não é saber só da palavra. É vivenciar ela. É vivenciar. Saber é fácil. Durante muitos anos eu subi da palavra também, que eu estava dentro da igreja a vida inteira. Mas eu não seguia ela, eu não fazia ela. Eu julgava as pessoas, eu condenava as pessoas, eu de certa forma, humilhava pessoas. Eu não fui uma pessoa tão ruim, tá, gente? Mas eu sei que tem coisas que eu não fui legal. Ah, que bom, Brenda, isso é bom. Então, eu vivenciava, eu estava lá dentro, mas eu não vivia de verdade. Não tinha acordado ainda, não tinha despertado ainda. Não tinha entendido o real significado do que estava sendo dito. Que eu descobri na busca do autoconhecimento. De tanto apanhar, de tanto doer, de tanto sofrer. E buscar e pedir, Deus, me dá sabedoria e discernimento. Eu preciso entender isso aqui. O que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu estou passando por tanto desafio? E aí as fichas caíram. E aí o conhecimento veio, o aprendizado chegou. E a gente está aí. Repassando o que eu aprendi. E que eu continuo aprendendo, porque eu continuo buscando, e continuo estudando, e continuo fazendo. E cada dia mais. Para vocês verem, essa semana foi bem legal. O meu namorado, eu falei assim, vou entrar de férias, né? E aí eu disse pra ele assim, cara, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei assim, bom, eu vou estudar, né? Focar estudo, academia, fazer as lives, vou focar nessas coisas e vou ganhar dinheiro. E ele tem uma coisinha comigo com essa coisa que eu falo que eu vou ganhar dinheiro, né? Porque eu disse pra ele, amor, a gente precisa do dinheiro, isso faz parte. Só que eu já fui aquela pessoa que eu tinha assim, ó, eu corria atrás do dinheiro. Gente, você não tem noção como que eu já trabalhei, assim, de cansar o corpo, a mente. Literalmente, tipo assim, ela tá acabada, porque tá correndo atrás do dinheiro. Eu já fui essa pessoa. E há pouco tempo eu descobri isso, que eu mudei esse pensamento, que tipo assim, ó, o dinheiro vem quando você tá bem. Eu já vivenciei isso e eu não tinha entendido ainda. Mas o dinheiro vem quando você está bem. Quando você está leve, tranquilo, sereno, vivendo a sua vida, fazendo o que tem que ser feito, sem ficar na... Tem. Porque se você está no tem que ter, tem que fazer, é porque não tem. O universo vai te devolver a mesma coisa, né? Então, há pouco tempo eu comecei a entender isso. Falei, vou parar com esse trem que tá me lascando. É fazer o que tem que ser feito de boa e deixar o universo trabalhar. Porque eu faço, tô legal, tô serena, tô vivendo o que tem que viver, tô fazendo o que tem que fazer e as coisas vão acontecer. Aí o que aconteceu? Ele tem um trabalho, né, de freelance, vamos dizer assim. Então ele é dono do serviço dele, na verdade. A expressão melhor é essa. Aí ele passa o serviço para outras pessoas, porque ele não dá conta de tudo, então ele manda para outras pessoas. Deu uma vaguinha ali, ele, fulano, pode fazer? Aí o fulano vai lá e faz. E aí ele dá o dinheiro pro fulano. Aí ontem, por uma coincidência, o fulano falou para ele que não vai mais trabalhar. Que arrumou um outro serviço que não vai mais poder ajudar ele no serviço. E o serviço é razoavelmente bom, tá, gente? E aí ele falou assim, bah, bem na hora das tuas férias, né? E é pra ser motorista. E eu sou o quê? Hoje, motorista, né? Ele falou, bah, bem nas suas férias, cara. E eu falei, eu te disse, né, que eu ia ganhar dinheiro nas férias, só não sabia como, né? Agora eu já sei como é que eu vou ganhar dinheiro nas férias.
Então vou trabalhar de freelance com ele, fazendo esse trabalho com ele. Então o universo se encaminhou para que eu receba. Eu disse que eu ia, só não sabia como. E não estava preocupado também como é que ia ser. E o universo trouxe a oportunidade na minha mão. É assim que funciona. Tá lá. Tô fazendo, tô indo, tô conectada. E daqui a pouco as coisas vêm. Ah, mas eu não vou fazer nada. Não, né, gente? Tudo é equilíbrio, tudo é questão de equilíbrio. Vou estudar, vou trabalhar, vou servir, vou fazer a minha vidinha normal. Vou continuar fazendo. Só que eu vou me manter numa vibração boa. A espiritualidade vai me ensinar sobre isso. O autoconhecimento vai me ensinar sobre isso. Numa vibe boa, servir, ajudar, cooperar. Quanto mais cooperação, melhor é para a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós criamos dopamina, serotonina, ocitocina, neuroadrenalina, que são os hormônios do amor. Deus é o quê? Deus é amor. O universo, qual a vibração do universo? Amor. Quanto mais eu faço, tenho atitudes que me trazem amor, mais elevado eu fico, mais eu me conecto com o universo, mais eu entro em vibração com o todo, que é Deus, que é amor, que é puro amor. E como consequência disso, eu entro numa onda de conexão com o universo, com a vida, e tudo flui de maneira leve, saudável e plena. E aí eu tô presa lá no degrau da comida e do sexo, que eu só quero comer e me relacionar com alguém. A grande massa da humanidade está lá, só quer no degrau 1 e no 2, que é saciar sua comida, e relacionamento, que é sexo e reprodução da espécie. A grande massa está lá. E aí eu vou convidar para vocês a fazer o que eu fiz quando eu tive essa aula, que essa aula faz anos que eu assisti essa aula. 2021, alguma coisa assim, acho que quando eu assisti essa aula. Eu fui pro degrau 5, 6, espiritualidade e conexão com tudo. Eu vou dizer que eu ainda fui pro espiritualidade, porque eu não tinha sentido essa conexão que eu sinto hoje com Deus. Que bom, Diná. Seja sempre bem-vinda, tá? É Diná, né? Acho que é isso. Pra não falar errado o teu nome, tá tudo junto? Então, o que eu fiz? Quando eu entendi isso, eu fui lá pra conexão, eu fui lá pra espiritualidade. Eu falei, então, se esse é o caminho? Mas, rapaz, se eu tô na espiritualidade, vai vir a comida, vai vir o relacionamento. Vai curar o que eu tenho que curar lá do passado, que eu não entendi ainda, das feridas emocionais da família, da criação, do que a gente aprendeu, que a gente começou lá na live falando, né? Que as crianças vão aprendendo e vai reproduzindo. Se eu tô na espiritualidade, que é alinhamento com Deus, com o todo, com a vida, com o universo, tudo vai se encaminhar. Lembra? Buscar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, de brinde, de gorjeta. Então eu vou buscar o reino dos céus. Eu vou, é para lá que eu vou. É na conexão com o divino que eu vou. É fazer Deus brilhar no mundo através de mim. E o resto será acrescentado, exatamente. Bom dia, Ana. Então é para lá que eu vou. Eu vou me conectar com o divino, com Deus. Eu vou expressar o amor de Deus no mundo. Vou falhar? Vou, mas eu falho, olho, não devia ter falado isso. Ai, falhei nesse trem aqui. Ai, agora eu vou ficar me culpando. Não, falhei, ok, tá tudo certo. Bora de novo. Vamos alinhar esse negócio aqui, eu vou fazer esse trem funcionar. É assim que funciona. E como consequência disso, as coisas vão se resolvendo, vão se encaminhando, vão se ajeitando e você vai fluindo na vida. E Jesus falou, né? No mundo vós tereis aflições, mas eu estarei contigo. É Deus que está conosco. Jesus está conosco. Jesus é um grande mestre de luz que continua ajudando a humanidade. Uma outra grande mentira que nos contaram é que esse mundo é só material, que o mundo espiritual é do demônio, que o mundo espiritual é não sei o quê, o espiritual é muito... Gente, a nossa vida espiritual é muito maior, é muito mais importante do que esse mundo material. Por isso que fala, criar tesouros no céu. Céu é na sua mente, criar tesouro na sua mente. Espiritualidade, conexão com o divino. O seu maior tesouro é a sua vida com Deus. É a sua conexão com o espiritual, com o divino, com Deus, com o amor. Quanto mais conectado com isso, mais tesouro você cria no céu. E aí você recebe de gorjeta, de graça, por merecimento.
Eu não tenho crença eu tenho crença de não merecimento por causa da minha história familiar. O divino, Deus espiritual vai te conduzir num caminho que você vai chegar lá num dia que você vai aprender um conteúdo sobre não merecimento e você vai destravar esse negócio. E aí você começa a receber. Nesse caminho. Exatamente assim. Tá bom? Bora lá então. Acho que já deu o nosso conteúdo. Era isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Porque já, 8 horas. Eu vim correndo aqui pra empresa pra descarregar o caminhão pra poder ficar aqui com vocês. Que senão eu ia ter que sair correndo também de casa. Pra finalizar, né? Gratidão por todo mundo que esteve aí. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu vou procurar ver se eu consigo baixar essa live e boto amanhã lá no YouTube. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, live 7 e 7 da manhã, tá? 7 e 7 da manhã começa a live. O conteúdo vai ser do livro da Lei da Atração, né? Os exercícios do livro da Lei da Atração pra gente fazer, praticar. E eu conto com vocês lá, tá? Lembrando ainda, nós temos vagas para mentoria. A mentoria tá aberta ainda, preciso fechar essa turma. Valor do investimento R$250. 30 dias comigo, onde você vai aprender sobre autoconhecimento. Você vai receber o meu livro em e-book. Você vai receber 1 hora de sessão de terapia comigo, quem entra na mentoria. E durante os 30 dias no grupo do WhatsApp nós estudamos, tá? Vamos falar sobre o divino, sobre sexualidade, sobre prosperidade, sobre pai, sobre mãe. Lá também tem autoamor. Lá também tem aula sobre os 7 corpos. Lá tem um conjunto de aprendizado. Tudo que eu compilei, que eu achei que era mais importante de tudo que eu já vivenciei, que eu já aprendi até hoje, eu trouxe lá na mentoria. Ó, você vai descobrir quem é a centelha, você vai descobrir a importância do silêncio, da gratidão. Você vai entender que você nasceu para ser feliz, você vai aprender sobre sincronicidade, seu relacionamento com Deus, relacionamento com a mãe, com o pai, com a sua criança interior. Você vai ver as suas redes problemáticas e buscar o perdão. Você vai aprender sobre sombras, sobre o amor, que é a sua verdadeira essência. Você vai aprender porque tudo dá errado para você, tá? Você vai entender sobre sexualidade. E ainda para finalizar, eu coloquei resistência. Você vai aprender sobre resistência, como quebrar a resistência, que é uma coisa que lasca a nossa vida também, tá? Então, quem tiver vontade, quem quiser aprender e evoluir, bora, manda mensagem. Tem um linkzinho aqui, ó, que vai direto mensagem para mim. Manda mensagem, entra para a mentoria, tá? São 30 dias de muito aprendizado. Todas as pessoas que fizeram a mentoria saíram assim transformadas. Então eu sei da importância do poder que tem isso na nossa vida, tá bom? Gratidão por vocês terem ficado aqui. Lá no link da bio tem link para o curso CDI, tá? Tem link para o livro e também do WhatsApp para quem quiser marcar consulta com terapia, constelação, alinhamento sistêmico, só chamar lá, tá bom? Gratidão, uma sexta-feira muito abençoada para vocês, que vocês produzem amor no mundo, tá? Produzem amor de qualquer jeito, ajude alguém a atravessar a rua, dê uma marmita para alguém, dê uma roupa que você não usa mais, doa, faz uma faxina na sua casa, aí o que não serve mais, doa para os outros, livra, só pode vir o vinho novo se você se desfazer do odre velho, só pode vir vinho novo se você tirar o odre velho, então tem que se desfazer do velho para vir coisa nova. O tempo inteiro a espiritualidade ensina muita coisa pra gente, tá? Então foca nisso aí. Beijo de luz, até segunda. Segunda-feira, 7 e 7, tá? Segunda-feira, 7 e 7. Gravem esse horário e vem comigo, tá? Que nós vamos fazer os exercícios do livro. Eu não trouxe ele hoje. Os exercícios do livro da Lei da Atração. Lei da Atração nada mais é do que mais uma lei divina. Só isso, tá? E você já faz isso todo dia. Só você vai aprender agora como fazer de maneira consciente. No livro com os exercícios que tem lá, tá bom? Beijo, meninas. Muito obrigada. Gratidão. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Beijo, beijo. Adoro vocês. Beijo, meninas. Isso aí. Obrigado, tá, Luz e Sombra? Beijo, beijo. Bora lá.